Estação da Notícia, a informação até você. Estação da Notícia. Essa é para quem quer colocar as contas em dia. Quem tem dívida de até R$20 mil e ganha até 2 salários mínimos e está inscrito no CadÚnico, só tem até este fim de semana para renegociar os débitos no Desenrola Brasil. O prazo de adesão à faixa 1 do programa termina na segunda-feira. Os descontos podem passar de 80% do valor da dívida e os pagamentos podem ser feitos à vista ou parcelados em até 60 meses e sem entrada. Podem ser renegociadas dívidas com bancos, contas de luz, água ou telefone atrasadas e dívidas com o comércio em geral. E dá para renegociar, inclusive, com o banco que a pessoa não tem conta. É só pesquisar qual instituição oferece a melhor taxa. Para ter acesso ao Desenrola, é necessário ter uma conta gov.br. E tem muita gente aderindo. Até a semana passada, quase 15 milhões de pessoas já haviam renegociado 51 bilhões de reais em dívidas. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti. Estação da Notícia, a informação até você. O Ministério Público Federal instaurou o procedimento para acompanhar o cumprimento das medidas determinadas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos para proteger os povos Yanomami, Yekiwana e Munduruku, que vivem em situação de ameaça, violência e acesso precário à água potável e alimentação. Em julho do ano passado, o órgão internacional apontou situação de extrema gravidade enfrentada pelos 3 povos, que somam quase 50 mil pessoas em Roraima, Amazonas e Pará, e que são afetados pelas invasões e atividades ilegais de mineração. Em dezembro, diante do aumento da violência, a Corte Interamericana determinou que o Brasil tomasse medidas. Em relação ao povo Munduruku, o tribunal concluiu que as informações prestadas pelo Brasil não permitiam avaliar as ações implementadas. Segundo o Ministério Público Federal, nesta quinta-feira, foi pedido ao Conselho Nacional de Justiça informações atualizadas sobre o cumprimento das medidas, além dos relatórios já enviados à Corte Interamericana. Na época, a Corte recomendou medidas como atendimento prioritário às crianças desnutridas, proteção de lideranças indígenas, prevenção da exploração e violência sexual e a diminuição de doenças, especialmente da malária. De acordo com a FUNAI, está sendo realizado um trabalho com outros ministérios contra a fome e a desnutrição na terra indígena Yanomami. O planejamento envolve o retorno da pesca artesanal, a entrega de alimentos, sementes e ferramentas para a produção, além da formação de agentes. Desde a implantação da Casa de Governo em Boa Vista, mais de 500 operações de combate ao garimpo foram realizadas, além de acampamentos destruídos. Nesta semana, também em Boa Vista, foi inaugurada a primeira etapa da reforma da Casa de Saúde Indígena Yanomami. Os recursos para que as políticas públicas sejam efetivadas em 2024 contemplam um crédito extra de R$1 bilhão previstos na medida provisória editada pelo presidente Lula em março. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa. Estação da Notícia, a informação até você. Um alerta ganha atenção especial no Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes neste sábado, 18 de maio. O Brasil bateu recorde de denúncias sobre a veiculação de imagens de abuso sexual infantil na internet no ano passado. De acordo com a organização não-governamental SaferNet, que tem como missão defender os direitos humanos na internet, foram contabilizadas quase 72 mil denúncias desse tipo de crime, superando a marca histórica de 2008, quando foram registrados mais de 56 mil. A psicóloga e coordenadora da SaferNet Brasil, Bianca Orrico, associou o aumento dessas denúncias a 3 fatores: a introdução da inteligência artificial, que vem se desenvolvendo de forma muito rápida, a proliferação da venda de pacotes digitais com imagens de nudez e sexo autogeradas para adolescentes e as demissões em massa anunciadas pelas Big Techs, as gigantes da internet, que atingiram as equipes de segurança, integridade e moderação de conteúdo de algumas plataformas. Para proteger as crianças e adolescentes
dos aliciadores online que ficam de olho nas plataformas mais acessadas, como jogos e redes sociais. A psicóloga destaca a importância do diálogo dos pais com seus filhos. Discutir a relação da criança e do adolescente com o próprio corpo, mostrar como a intimidade dela não deve ser invadida por ninguém, mesmo que passando por amigos ou por pessoas boas nas conversas da internet. É muito importante que as crianças aprendam a proteger seus dados e imagem, tendo esse diálogo com os pais e responsáveis sobre o que fazer nessas situações de risco, desenvolver noções básicas de segurança e de privacidade, sabendo orientar a criança como bloquear contatos indesejados, como denunciar perfis e, principalmente, fazer com que a criança reflita sobre como realizar boas escolhas online. Já o advogado Pedro Mendes, do Instituto Alana, que promove ações em prol das crianças, foi mais além. Ele defende uma vigilância compartilhada entre os pais, as plataformas de internet, que devem se autorregular, e a sociedade, para evitar a violência virtual. Segundo ele, os dados de uma pesquisa feita em 2023 pelo Instituto Alana mostram que 88% das crianças de 9 a 17 anos possuem perfis em redes sociais na internet, em ambientes expostos a riscos. As plataformas, elas são desenvolvidas de uma forma específica, pensando em um modelo de negócios que tem a ver com direcionamento de conteúdo, de publicidade. Quanto mais acessos, quanto mais visualizações, mais rentável isso é para a plataforma. Então é importante a gente pensar também que essas plataformas, elas têm um dever de diligência. Elas precisam tomar ações ativas e promovam os direitos de crianças e adolescentes e protejam as crianças no ambiente digital. A gente tem que pensar, conscientizar as famílias, mas não culpabilizar as famílias. É algo que deve ser feito, pensado de forma compartilhada entre o Estado, essas empresas e a sociedade. Além da Constituição Federal, que protege os direitos dos nossos pequenos brasileiros, o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, define em um de seus artigos medidas de proteção da imagem, da integridade física, psíquica e moral, inclusive no ambiente digital. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro. Estação da Notícia. A informação até você. Além de ter de lidar com a tragédia no Rio Grande do Sul, as autoridades do estado ainda estão tendo de lidar com comerciantes que tentam lucrar com isso tudo. Desde o dia 4, o grupo que combate o crime organizado do Ministério Público do Rio Grande do Sul já recebeu 680 denúncias de locais vendendo produtos com preços abusivos. 65 foram autuadas, isso em Porto Alegre, Canoas, Gravataí e em vários outros locais. A maioria das reclamações é por conta de preços cobrados em mercados, farmácias e empresas de caminhão-pipa e revenda de gás e água. Para se ter uma ideia, o galão de 20 litros, que sem o vasilhame pode ser encontrado em alguns locais por até R$30, no Rio Grande do Sul estava sendo vendido por 80. Houve autuações também em postos de gasolina. Num deles, 2 funcionários chegaram a ser presos. O Ministério Público divulgou um e-mail para denúncias. É o preço abusivo, que é o preço sem o C cedilha, precoabusivo@mprs.mp.br. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti. Estação da Notícia. A informação até você. Estação da Notícia.